Bom, estamos oficialmente gravando ao vivo para o nosso Dharma de Arjuna. Essa prática quinzenal, em grupo, coletiva, temática. Hoje nós vamos mergulhar dentro do épico do Mahabharata, dentro dos conhecimentos do Bhagavad Gita, para trazer uma reflexão e uma análise psicológica do medo. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, quem são meus alunos e quem não é. Para quem não me conhece, eu sou o professor Gabriel Menezes. Há mais ou menos 15 anos eu venho trabalhando nessa parte de criar meditações e experiências incríveis, transformadoras, para vocês acessarem as experiências em vocês. Eu parto muito do princípio que a gente tem que sair um pouco do conhecimento, do intelectual, do mental, do lógico, do racional, para mergulhar no corpo, para sentir a experiência, para vivenciar, né? Por isso que os yogis, os monges, os grandes mestres do passado, eles tinham uma coisa que nós conhecemos como sadhana. O que é o sadhana? É uma disciplina em suas práticas, em seus rituais, em seus movimentos. E eles incorporavam elementos da consciência com o corpo. Eu que sou formado como, não filósofo, mas licenciatura em filosofia, professor em filosofia, também dentro da área de teologia, antropologia, neurociência, eu sempre fui fascinado pela história humana e o comportamento e a psicologia social humana ao longo da história. E sempre fui fascinado por tudo que envolvia essa nossa evolução como consciência humana, no aspecto mais amplo, tanto metafísico / espiritual, como de consciência intelectual, de esclarecimento, de entendimento, de compreensão da realidade. Então, sempre olhei para a antropologia com um olhar psicológico, neurológico, e encontrei nos xamãs, nos rishis, nos yogis ancestrais, nas práticas antigas somáticas que nós podemos colocar hoje dentro desse rol das psicoterapias somáticas, seja a meditação, a respiração, os breathworks, os kriyas, mudras, mantras e todas essas técnicas, sempre vi nessas técnicas e nesses conhecimentos uma forma da gente acessar a fonte, o divino, a espiritualidade, livre de dogmas, livre de crenças, acessando esses conhecimentos de primeira mão, acessando essas sabedorias, mergulhando e percebendo que o universo inteiro está dentro de nós. E que nós não precisamos de intermediários para acessar essas coisas. Não precisamos, nada contra, mas não precisamos de clérigos, padres, monges, mestres. Nós somos mestres. Então a minha maior missão é despertar os mestres da nova era. É despertar essa centelha divina que existe em cada um de vocês. Não como um mestre. Eu não me coloco nesse espaço como mestre, como guru. Sou um professor, nada mais que isso. Eu transmito técnicas, transmito conhecimentos, crio e organizo protocolos e ferramentas para que vocês consigam encaixar com clareza na rotina de vocês e por prática pessoal, ou seja, sadhana, disciplina com algumas práticas, que seja 5 minutos de meditação por dia, que seja 10, 15 minutos de respiração, que seja pisar na grama, como os indígenas, os povos originários faziam, que seja chacoalhar e dançar ao som de sons tribais, que seja cantar, mantrar, acionar o corpo como instrumento de consciência para que, através dos estados não ordinários de consciência, a gente possa acessar a fonte sem nada externo, nem mesmo substâncias, nem mesmo medicinas da floresta, também nada contra, honrando essas sabedorias ancestrais, mas a minha missão também é devolver a soberania para todos vocês, para que vocês reconheçam que vocês têm absolutamente tudo em vocês para viver o legado de vocês, para viver o Dharma, para viver a missão de vocês. Vocês têm absolutamente tudo, tudo. E a minha missão é só
vamos dizer, mediar, ensinar as ferramentas, trazer reflexões, provocações, pensamentos para que vocês possam expandir de dentro para fora, tá bom? Bom, tendo dito tudo isso, antes de qualquer coisa, deixa eu situar vocês no que vocês vão acessar hoje, no que vocês vão compreender nesta noite. Essa história que eu vou contar para vocês não é uma invenção minha. Ela vem de um texto chamado Bhagavad Gita, que é a parte de uma epopeia, um épico ainda maior que é o Mahabharata, escrito na Índia há mais de 2000 anos. É um dos textos mais estudados da história da humanidade junto à Bíblia. Einstein lia, Gandhi carregava no bolso, Aldous Huxley, um grande ocultista, escreveu sobre. Jung passou a vida estudando e trazendo à luz da psicologia essas sabedorias e esses entendimentos. E aí eu quero pedir uma coisa para vocês antes da gente continuar. Não escute isso que eu vou trazer essa noite como um mito ou como um folclore de uma religião distante que não tem nada a ver com você. Não escute como uma curiosidade cultural. Escute como se fosse um mapa psicológico, uma análise de perfil psicológico. Um mapa que alguém desenhou há milênios antes de existir a neurociência, antes de existir a psicologia, antes de existir qualquer coisa que a gente chama hoje de ciência do comportamento humano. E mesmo assim, esse mapa descreve com precisão absurda exatamente o que acontece dentro de você quando a vida te coloca diante de um momento decisivo, de uma decisão importante, de algo que você precisa agir, fazer acontecer e você se sente travado. Os antigos não tinham as palavras que a gente tem hoje para entender, né, esses processos de uma maneira mais psicológica, mental, comportamental. Eles não falavam em sistema nervoso autônomo, eles não falavam de resposta de luta ou fuga, trauma somático, sistema simpático, parasimpático, mas eles viam o fenômeno e codificaram tudo isso através de histórias. Porque a história é o jeito mais antigo e mais eficiente que o ser humano já inventou para transmitir sabedoria profunda de uma geração para outra. Histórias conectam, histórias nos fazem acessar esses conhecimentos e fixá-los com mais facilidade. Assim como a linguagem do místico antigamente era a história, hoje é a ciência, a lógica, a razão, a matemática, a física, a química, a neurociência. No passado era a narrativa, a história, a contação de história. Então esquece por um momento que isso é indiano ou de uma religião indiana ou de entidades indianas. Esquece os nomes estranhos, esquece a distância cultural e escuta pelo que a mensagem e esse épico transmite. Uma descrição cirúrgica de algo que provavelmente está acontecendo com você agora, nesse exato momento da sua vida. Imagina a cena. Um campo de batalha imenso. De um lado, um exército massivo de guerreiros. Do outro lado, um outro exército tão grande quanto. E no meio desses dois exércitos, uma carruagem parada. E dentro dessa carruagem, o maior guerreiro daquela geração. O arco mais temido do mundo conhecido nas mãos dele. Aquele guerreiro treinou por anos. Anos de preparo. Anos se tornando exatamente aquele guerreiro para exatamente aquele momento. E esse guerreiro congela, simplesmente congela, ele trava. Ele não consegue fazer o que ele veio fazer na guerra, que é atirar aquele arco. E esse é o conto do Dharma de Arjuna. Arjuna não tinha medo de morrer, ele era um guerreiro. Ele já havia encarado outras guerras, ele já havia encarado a morte 1000 vezes. O que ele estava travando ali, ele naquele momento,
O que estava travando ele era outra coisa. Ele olha para o seu lado do campo de batalha e vê rostos. Ele vê tios, primos, vê o mestre que ensinou ele a segurar o arco quando ele era ainda criança. Vê gente que ele ama esperando que ele atire. E o corpo dele simplesmente não responde, porque ele havia sido preparado a vida toda para aquele momento. E aí ele larga o arco. Ele senta no chão da carruagem e fica imobilizado, paralisado. E aí ele então vira para Krishna, que está ali do lado dele, e diz: eu não consigo. Eu prefiro morrer aqui. Prefiro que me matem. Eu não vou levantar esse arco. Então presta atenção no que está acontecendo aqui, porque isso não é uma história antiga sobre um guerreiro indiano de 5.000 anos atrás. Isso é uma metáfora sobre você. Talvez, só talvez, você esteja assistindo essa aula e esteja nessa carruagem, parada em algum lugar da sua vida, entre tomar uma decisão de seguir numa direção ou não, entre agir e fazer e construir e executar algo para aquele projeto que você tem de vida. Talvez seja um negócio que você não abre, talvez um convite aguardando a sua confirmação, talvez seja uma conversa que você está evitando, talvez seja o preço melhor que você sabe que pode cobrar pelo seu trabalho, mas não cobra, talvez seja aquela ideia que está na sua cabeça há 3 anos, 4 anos, 5 anos, e toda vez que você chega perto de começar, alguma coisa acontece. Parece um imprevisto. Aparece um cansaço, aparece semana que vem eu começo, aparece uma doença sua ou de um ente querido, e você fica ali, no meio do campo, com o arco na mão, sabendo exatamente o que precisa fazer. Talvez tenha se preparado para isso várias vezes e não conseguindo fazer o que tem que ser feito. Então deixa eu te contar o que está realmente acontecendo no seu corpo no nível somático quando isso acontece. Porque você provavelmente já tentou resolver isso pela cabeça. Já leu vários livros, já escutou podcasts, já fez cursos de mentalidade, já leu livros sobre mentalidade, mindset, como os coaches falam por aí. Você já sabe o que precisa fazer, já viu palestras motivacionais. A informação não está faltando. Nunca faltou informação. Talvez até o excesso de informação esteja te paralisando. Hoje me mandaram uma mensagem: professor, estou fazendo Transmute-se. O senhor me indica algum livro para eu ler em paralelo com isso? E eu falei assim: meu querido, neste momento, muito provavelmente, mais informação mais vai te atrapalhar do que vai te ajudar. E eu falei, isso que eu falei para vocês sobre essa minha bandeira, essa minha ideologia. Gente, vamos parar só de estudar e vamos para a prática? Vamos parar de sair vamos sair da teoria e vamos executar? Vamos sair aqui do cabeção e ir para o corpo, para o movimento, para fazer acontecer? Né? Porque a mente, ela projeta, ela planeja, ela acumula conhecimento, informação. Não estou preparado, deixa eu fazer mais uma formação. Eu não estou preparado, deixa eu fazer mais um curso. Não, ainda não dá, eu preciso estudar mais, deixa eu ler mais um livro. Mas é o corpo que realiza aquilo que eu chamo de ação libertadora. Que é quando você vai para o movimento, começa a fazer, e aí você começa a entender. Eu já tenho as ferramentas, já tenho os conhecimentos, e o que eu ainda não tenho, eu posso continuar fazendo e estudando enquanto faço. Então eu tenho certeza que a informação nunca faltou. Não está faltando. O que está faltando é outra coisa. O seu sistema nervoso, nesse momento decisivo de decisões que você precisa tomar, ele lê o novo como um perigo. O nosso sistema nervoso não vê o novo como uma oportunidade, assim como a sua mente consciente vê. O seu sistema nervoso, ele gosta da zona de conforto. Qualquer coisa que joga ele na zona de expansão, ele vê como alerta, perigo, cuidado, cuidado, e ele trava. Ele não vê como uma oportunidade, como um crescimento, nem como um passo lógico da sua jornada. Ele lê o novo como desconhecido
E o desconhecido é como uma ameaça de morte, porque ele não sabe para onde isso vai te levar. E quando o sistema nervoso entra em modo de sobrevivência, ele tem 3 respostas possíveis. Vocês já devem ter ouvido falar: lutar, fugir ou congelar. E adivinha, qual é a resposta mais sofisticada das 3? Alguém chuta? Porque a maioria não sabe. É congelar. O congelamento é o último recurso do corpo quando lutar e fugir não parecem opções viáveis. É o que o animal faz quando o predador está muito perto e não dá mais tempo, e ele simplesmente, o corpo trava, o animal finge de morto, o sistema nervoso desliga e ele fica ali, parado, como se estivesse morto. Quando você senta para começar aquele projeto e de repente dá um sono que não faz sentido, isso é congelamento. Quando você vai mandar aquela mensagem importante e fica 10 minutos olhando para a tela, entrando em outros aplicativos ou scrollando na rede social, isso é congelamento. Quando você sabe que precisa cobrar um preço mais alto e na hora da conversa sua voz some e você fala o mesmo preço, isso é congelamento. Quando você acorda com uma lista de tarefas na cabeça e passa o dia fazendo qualquer outra coisa, olha e-mail, olha isso, olha aquilo, mas não faz o que importa. Isso é congelamento. Gente, isso não é preguiça, não é autossabotagem, não é falta de disciplina, não é que você é fraco ou fraca, não é essas coisas que você vai ler nos livros de autoajuda, nas palestras motivacionais dos coaches. Ah, você está se autossabotando. Ah, você não tem disciplina. Ah, você está sendo preguiçoso. Não é nada disso. É fisiologia. É o seu corpo. É fisiologia. E aqui vai a parte que muda tudo. Você não sai do congelamento pela mente. Todo mundo quer sair do congelamento pela mente. Não, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Ah, eu não consegui fazer hoje, mas amanhã eu faço. Ah, eu não consegui fazer hoje de novo, mas amanhã ou depois da manhã eu faço. Você pode ler 10 livros de produtividade, fazer 20 sessões de coach, repetir 1000 afirmações. Enquanto o corpo estiver congelado, o arco e a flecha vai continuar no chão. E você vai ficar com a carruagem da sua vida parada no meio do caminho. Porque a mente, ela não tem acesso direto ao botão que desliga esse modo de sobrevivência. Mas o corpo tem. E olha só o que o Krishna faz com Arjuna nesse mito, nessa história. Ele não dá uma palestra motivacional. Ele não fala, vai lá, você consegue, acredite em você. Ele fala para o Arjuna respirar e conduz ele por uma dança. E no movimento, na dança, o corpo solta. E Arjuna consegue agir. E o que esse processo faz, no fundo? Movimento, respiração, é regulação autonômica. É a regulação do sistema nervoso. Daquele guerreiro que estava paralisado no meio do campo de batalha. Para que ele possa atravessar o medo e levantar o arco. A tradição antiga sabia disso. A neurociência está alcançando agora. Peter Levine, Gabor Mate, Stephen Porges, Bessel van der Kolk, Joe Dispenza, todos eles estão dizendo a mesma coisa que os textos védicos dizem há milênios. O trauma, o travamento, a paralisia, nada disso está na mente. Não é informação, não é mais conhecimento, não é mais leitura, não é mais vídeo no YouTube, não é outro curso. Não é nada disso que vai te tirar. Isso está armazenado no corpo e só sai pelo corpo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Para todos vocês, uma pergunta desconfortável. Há quanto tempo você está sentado no meio do caminho? Há quanto tempo você sabe exatamente qual é o próximo passo e não dá? Há quanto tempo você está trocando a ação pela preparação para a ação? Fazendo mais um curso, lendo mais um livro,
esperando mais um sinal. Enquanto isso, a batalha, a vida está acontecendo. E você fica ali, com o arco no chão, achando que um dia a coragem vai chegar. E eu preciso dizer uma coisa com muito amor, tá? Com muito carinho, mas clareza. E aí pode parecer um pouco duro para alguns. A coragem não vai chegar. Não é assim que funciona. A coragem não vem antes da ação. Sabia? Vocês sabiam que a coragem não vem antes da ação? A coragem é o que o corpo produz depois que você, com o sistema nervoso regulado, dá o primeiro passo. Coragem é a ação mesmo diante do medo. Primeiro, o corpo tem que sair do congelamento, naturalmente. Depois, o passo é dado. E só aí, no movimento, você olha para trás e você fala, uau, eu fui corajoso. Ou alguém olha para você, uau, que corajoso você foi. Quem te vendeu a ideia de que você precisa se sentir pronto para começar, estava vendendo fumaça. Você nunca vai se sentir pronto, pronta com o sistema nervoso travado. Porque o travamento é o oposto de prontidão. É o corpo dizendo, fica parado, cuidado. É mais seguro aqui, não vai para o novo, não vai para o desconhecido. Por mais que o novo seja bom, um novo emprego, uma nova cidade, um novo relacionamento. Ele fala, é novo, é desconhecido, cuidado. É melhor ficar aqui, é mais seguro aqui. É mais seguro aqui na zona de conforto. Porque ficar parado parece seguro. E eu entendo isso. Enquanto você está na carruagem com o arco no chão, ninguém te cobra. Ninguém te julga se você acertou ou não o alvo, porque primeiro de tudo você nem atirou. Então não tem, vamos dizer, a sombra da falha ou do acerto. E você ainda pode negociar e dizer assim, eu ia, mas minha mãe ficou doente. Eu ia, mas o meu filho reprovou na escola. Eu ia, mas não sei que lá, me divorciei. E eu ia e usar alguma desculpa, complete aqui a frase. Eu ia, mas complete a frase. Você ainda pode também manter intacta a fantasia de quem você seria se tivesse levantado e atirado, porque é mais fácil romantizar sobre o futuro. Olha, imagina se eu tivesse essa vida. É isso que essas visualizações desses coaches quânticos de manifestação falam. Visualiza, mentaliza, quadro dos sonhos. E a parte mais fácil é você romantizar o futuro do que você ir para a ação. Do que você fazer o trabalho sujo, respirar, liberar aquele monte de lixo, aquele monte de emoção que está te travando e começar a se mover, a agir, a fazer acontecer. Por isso que esses coaches quânticos vendem tanto essa coisa de lei da atração. Mas isso vem com custo. E esse custo é silencioso, o não agir. E ele é cumulativo e até devastador. Uma cuidadora de pacientes terminais chamada Bronwyn Ware tem um livro, se eu não me engano, 5 Things People Regret Before Death. É mais ou menos assim o título. 5 coisas que as pessoas se arrependem depois da morte. Foi um best-seller, New York Times e tal. Ela era uma cuidadora, uma enfermeira especializada em pacientes terminais. E ela passou grande parte da sua carreira perguntando às pessoas que estavam ali desenganadas e à beira da morte qual era o maior arrependimento delas na vida. E todas essas pessoas, sem exceção, não falaram sobre arrependimentos de coisas que elas fizeram. Eu me arrependo porque eu fiz assim. Eu me arrependo porque fiz aquilo. Eu me arrependo porque fiz aquilo lá. Quase ninguém, a maioria não fala. Elas falavam de coisas que elas não fizeram, que deixaram de fazer. Quando eu aposentar, eu vou ter mais tempo para viajar. Aí não viajou enquanto trabalhava e não viajou quando aposentou. Quando os meus filhos ficarem adultos, eu vou voltar a curtir a vida. Sabe? As coisas que não fizeram.
E a cada dia que você passa congelado, o seu sistema nervoso vai aprendendo que a inanição, a impotência, a não ação é normal, é o normal. O sistema nervoso vai aprendendo que ficar parado é o teu estado natural. E aí ele começa a passar uma ideia de que o arco é pesado demais, que o outro lado do campo de batalha é perigoso demais, e vai ficando cada vez mais difícil de se mover ao longo do tempo. Não vai ficando mais fácil, vai ficando mais difícil. Se você negocia hoje, eu gosto de pintar, sempre quis pintar, eu queria entrar numa aula de pintura, uma aula de, cerâmica, uma aula para aprender a fazer uma escultura. Não, eu gostaria de fazer um esporte. Eu sempre quis fazer esse esporte, mas hoje eu não tenho tempo. Quando eu tiver mais tempo, quando eu me aposentar, eu vou fazer. Você já está ensinando desde agora, quando você está na fase ativa da tua vida, que é melhor ficar parado. E aí vai ficando mais difícil com o tempo. Porque tudo que você quer, e aí olha bem para mim agora, tudo que você quer, gente, tudo que você quer, está do outro lado do medo. Repito, tudo o que você quer, absolutamente tudo o que você quer, está do outro lado do medo. A abundância, maior espiritualidade, mais presença, a autoridade que você busca na tua área, a liberdade, a vitalidade, a saúde, que você gostaria de estar com um corpo legal, se mover com mais soberania, vitalidade sobre o seu próprio corpo, o corpo que você deseja conquistar. Tudo que você sente que é seu por direito, mas que nunca chegou. Tudo isso mora exatamente no território que o seu corpo está evitando agora. Mas a boa notícia, e a notícia que muda tudo, é que atravessar não é uma questão de força de vontade, é uma questão de método. De saber como falar com o corpo na língua que ele entende, de saber como destravar o que está travado pela via que destrava de verdade, que é a via somática e não a mental. A respiração, o movimento é a ponte. É o único sistema do corpo que é simultaneamente automático e voluntário, a respiração, diga-se de passagem. Você respira sem pensar, mas pode respirar com intenção. E quando você respira com intenção, com método, com estratégia, você entra na sala de controle do sistema nervoso pela única porta que existe. Isso não é místico, é neurofisiologia aplicada. É o que os yogis faziam. É o que muita gente olha, esse povo meditando, zen, fazendo yoga, falando de energia, tudo viajando, vivendo no mundo das ideias. Não, essa galera sabe muita coisa. Muita coisa. O que a gente vai fazer agora é exatamente isso. Você não vai sair daqui com mais informação. Você já tem informação demais. Informação alimenta o intelecto, mas é a experiência que eleva a sabedoria. Por isso não confunda inteligência com sabedoria. Existem muitos gênios do mal jogando bomba para lá e para cá com a maturidade emocional de uma criança de 2 anos de idade. Hoje você vai sair daqui tendo sentido no corpo como é destravar, uma experiência, uma referência somática, para que da próxima vez que você se vê na carruagem com arco no chão, você saiba o caminho de volta para o corpo para destravar. Porque o Arjuna não venceu aquela batalha pela mente. Ele venceu porque alguém naquele momento conduziu ele de volta para o corpo. E hoje agora é a sua vez. E uma coisa sobre medo, porque essa é a temática de hoje. Tudo que a gente quer está do outro lado do medo. E a raiz do medo, em todo o meu estudo, desde a antropologia até a neurociência, a raiz do medo é o medo da morte. Mas se eu for para um novo emprego, aí você sente medo de ir para um novo emprego. Se você for cavar pelo subconsciente, no final ir para um novo emprego, é medo da morte. Mas eu não vou morrer no novo emprego, não. Às vezes é até um emprego mais seguro. Mas é a morte do teu antigo eu, do ego. Por isso o caminho para a ausência do medo começa com a prática da ausência do medo da morte. A ausência de medo é um poder áurico que um yogi pode sustentar e desenvolver sim. Mas aqui está o ponto que ninguém te conta. Para se tornar verdadeiramente destemido, você precisa primeiro encarar o medo de frente.
Só quando você para de fugir é que o poder começa a surgir. Quando a gente abraça o medo, você entra no caminho direto da liberdade. É contraintuitivo. A gente foge do medo porque a gente tem medo, óbvio. Né? Mas quando a gente agarra, olha o medo na cara e fala com ele e dialoga, é quando ele vai embora. É contraintuitivo demais, eu sei. Então, nessa aula você vai praticar alguns exercícios de Kundalini Yoga para desenvolver a qualidade da coragem real na sua vida. Depois você vai experimentar um Kriya poderoso que ativa o espírito de conquistar a morte. E no final, uma meditação profunda, bonita, mas também sempre desafiadora, como toda prática. Ela demanda um alto equilíbrio para você vivenciar a experiência. Então vamos começar a nossa prática sem mais delongas, tá? Espero que tenha feito sentido para vocês tudo que eu falei. Acho que eu falei até um pouquinho demais, me empolguei, mas vamos lá. Vocês sabem, quem é meu aluno já conhece, eu sempre procuro, sim, trazer um pouco de conhecimento, trazer reflexão, mas a prática é o carro-chefe do meu trabalho, né? Então vamos para o que importa. Vamos lá, esfregando as mãos juntas para aquecer, para trazer a energia, para ativar o Ki, o Chi, o Prana. Vai sentindo o calor, a vibração na mão. Muito bem. Mudra da gratidão, da oração. Mãos aqui na frente do peito. Os dedos polegares tocando o ossinho externo. Feche os olhos. Defina uma intenção para a prática de hoje. Traga a sua mente agora. Olhe em frente, de frente agora. Aquela decisão ou ação que você vem adiando e que você sente que precisa colocar em movimento. Olha para isso agora. Coloque a intenção de encarar isso de frente e de liberar qualquer coisa, qualquer medo. O medo da morte disso acontecer. Faça 3 respirações bem profundas pelo nariz, explorando a máxima capacidade pulmonar tanto na inalação quanto na exalação, sem pressa, sem forçar. 3 vezes. Muito bem. Agora nós vamos soltar o som OM 3 vezes para estimular o nervo vago, o nervo da segurança, e vibrar a glândula timo, a glândula da coragem. Inspire profundamente pelo nariz e vibra o som Guiana Mudra, dedo indicador tocando o polegar, mudra do insight interior da sabedoria. As mãos naturalmente, palmas viradas para cima, apoiadas sobre o colo, sobre as pernas ou sobre o joelho. Olhos fechados. Apenas fique em silêncio. Apenas aceite esse momento.
Muito bem. Agora eu vou pedir para você, pode ser no chão, sobre o sofá, sobre a cama, não importa. Você vai ficar na posição de 4 apoios. E você, junto com o som da música que eu vou colocar aqui, você vai fazer esse movimento aqui. A cabeça sobe, você inala, a cabeça desce, a coluna enverga e você exala. Na posição de 4 apoios. Inala subindo cabeça, exala descendo a cabeça, envergando a coluna. É a posição que nós chamamos de gato-vaca. Vai assumindo essa postura. O olhar é no terceiro olho, na região do Ajna Chakra, do chakra do terceiro olho. E você vai permanecer nessa postura, respirando nesse ritmo, seguindo mais ou menos o ritmo da música, se sintonizando ao ritmo da música. Seja gentil com o seu corpo, mas ao mesmo tempo explore a extensão máxima da sua coluna. Inala, a cabeça subindo. Nós estamos agora liberando toda a tensão do medo do seu tronco e da sua coluna até a cabeça. Faça no seu ritmo e tempo. Inala, a cabeça sobe. Exala, a cabeça desce, a coluna enverga. Olhar na direção do centro da testa, bem no meio das suas sobrancelhas. Muito bem. Continue. Liberando todo o medo. Isso, muito bem. Continue. Só mais 1 minuto. Muito bem. Mais 30 segundos. Liberando toda a tensão através do seu tronco, através do pescoço, até a cabeça. Agora, aos poucos, vai parando, sentando, mantendo o olhar no terceiro olho, no Ajna Chakra. Agora você vai, se você estiver encostado, por exemplo, no encosto, no sofá, você vai seguir um pouquinho mais para frente para deixar a coluna mais livre. Talvez você esteja sentado agora numa cadeira. Para a coluna ficar livre, porque a gente vai fazer o movimento dorso-lateral, girando. Tá bom?
Então, ó, mãos aqui, ó, os 4 dedos na frente, o polegar atrás, ergue aqui, ativa as escápulas lá atrás. E aí vocês vão inalar para a esquerda, exalar para a direita, no seu ritmo e tempo. Vamos lá. Vai se sintonizando ao ritmo da batida da música. Inalando e exalando sempre pelo nariz. Inala girando para a esquerda, exala girando para a direita. Continue. Estamos limpando todo e qualquer registro emocional do medo no movimento dorso-lateral da coluna. Ativando esse giro e exagerando ele ao máximo que o seu corpo permitir. Olhos fechados em direção ao terceiro olho. Mais 40 segundos. Continue. Vai parando. Coloque as mãos apoiadas sobre as pernas. E agora nós vamos liberar o peso e toda a tensão que o medo provoca sobre os seus ombros. A gente vai inalar jogando os ombros para cima e exalar jogando os ombros para baixo. Inala pelo nariz e exala pela boca. Vai encontrando e sintonizando o teu ritmo biológico interno neurológico com o ritmo da música. Inala, jogando os ombros lá em cima. Exala, relaxando os ombros. Vai liberando todo esse peso do medo, da autocobrança, do medo de falhar, que você vem carregando sobre os seus ombros, nos seus trapézios. Isso. Muito bem. Muito bem, continue. Solte todo esse peso. Isso não é seu. Liberte seu corpo
dessa cruz. Você é livre para agir, para se mover. 30 segundos, continue. Inspira, joga o ombro lá em cima, segura o ar no peito. Mantém o ombro lá em cima, segurando o ar. E contraia aquele músculo que você usa para segurar a vontade de fazer o número 1 e o número 2. Olhar no terceiro olho. Segura. Contrai. Esprema. Mantenha os ombros elevados e solte todo o ar. Inspira mais uma vez profundamente, preenchendo ainda mais a sua capacidade pulmonar. Mantenha, erga os olhos lá para o terceiro olho, segura esse ar aí no pulmão e contrai aqueles músculos que você usa para segurar a vontade de ir no banheiro, número 1 e número 2. Segura. Contrai. Mantém novamente os ombros erguidos e solta todo o ar. Inspira mais uma vez, ombros lá em cima, mantendo eles lá em cima, olhar lá no terceiro olho. Segura todo esse ar aí dentro de você e contrai novamente aqueles músculos que nós chamamos de mula banda, períneo, esfíncter, glúteos. Segura, espreme, contrai. Olhar no terceiro olho. Solte todo o ar, relaxa esses ombros e perceba, uau, como eles estão leves agora. Uau, como aquele peso todo parece que saiu com a mão. Sinta o alívio. Sinta a energia sutil, talvez um calor, um leve tremor, talvez até um arrepio, uma emoção. Sinta o calor, tudo isso é bem-vindo. Talvez um bocejo, talvez lágrimas queiram descer pelos seus olhos, talvez um sorriso. Muito bem. Agora nós vamos para o Kriya Kudrat Kavan. Mão na frente do corpo, esse é o mudra que nós vamos sustentar durante 7 minutos. Mãos na frente do corpo como um vaso para receber a coragem e transbordar ela para o coração. Olhar e cabeça voltada para os céus, para receber inspiração divina. Olhar no terceiro olho, olhos fechados, para acessar os insights. Vamos fazer a respiração do fogo pela boca, usando a barriga como um Foley. Inspira pela boca, encha a barriga de ar, solte o ar empurrando a barriga para dentro e deixa novamente ela relaxar e trazer o ar para dentro. Novamente, inspira pela boca, deixa a barriga estender e aí você vai expulsar o ar do corpo empurrando a barriga para dentro, encolhendo a barriga. E você vai perceber que a barriga vai querer estender naturalmente, você deixa. E com isso deixa o ar entrar também. Ok? Pegou? Então, olhar para os céus, cabeça erguida, Kudrat Kavan. Vamos respirar.
Continue. Deixe a barriga tremer. Deixe a vibração espalhar pelo corpo. As mãos recebendo o bálsamo da coragem como um óleo dourado transbordando para o coração. O olhar e a cabeça voltados para os céus, recebendo a inspiração divina. Olhar fechado no terceiro olho para acessar os insights. E a respiração do fogo pela boca para sobrecarregar o seu corpo de energia. Continue. Já foram 3 minutos. Confia no seu corpo. Confia que ele consegue. Coragem, gente, é ficar confortável mesmo no desconforto. Então, por mais que seu corpo possa estar acessando um certo nível de desconforto, ficar em paz nesse desconforto é o que desenvolve o músculo da resiliência, que é o mesmo músculo da coragem. Então, se a sua mente está dizendo que você não consegue, continue e prove com o seu corpo que você consegue sim. Prove à sua mente que você é mais forte do que ela imagina. E o observador é a consciência divina, é o seu eu interior e superior, que observa tudo isso. É ele que está observando esses pensamentos. Para, descansa os braços. Para de respirar dessa maneira. A boca está secando, para. A mente está dizendo isso. O eu superior a isso está observando isso. E o corpo está fazendo e provando que consegue. Só mais um pouco. Vamos lá. O desconforto é bem-vindo aqui. Perceba que existe um certo nível de paz e relaxamento aí, mesmo nesse desconforto. Tente tocar esse espaço. Só mais um minuto. Vamos lá, você consegue. Trinta segundos finais, vamos lá. Só mais 10 segundos. Solte todo o ar, relaxe os braços. E agora abrace a si mesmo, a si mesma, agradecendo ao seu corpo por provar à sua mente que ele é mais forte do que ela imagina. Felicitando a si mesmo, agradecendo a si mesmo, amando a si mesmo,
Se você espera reconhecimento de alguém com essa decisão, primeiro busque o reconhecimento de si mesmo. Se você busca a aprovação de alguém com essa ação, com esse projeto, primeiro ame, aprove a si mesmo. Acarinhe-se nesse abraço. Muito bem. Você merece esse abraço. Você merece esse amor. Agora relaxe os braços. E nós vamos para o último Kriya. Nós vamos fazer ele por 5 minutos. Ele é muito simples, mas desafiador como qualquer Kriya, para ensinar ao corpo e à mente a coragem e a resiliência. Nós vamos inalar, abrindo os braços. E aí nós vamos segurar o ar no pulmão e nós vamos fazer um movimento como se a gente apagasse um quadro na nossa frente, cruzando as mãos assim, ó. Quando você não conseguir mais segurar a inalação, porque isso a gente vai estar fazendo com o ar, com o pulmão cheio de ar. E vamos ficar fazendo. E você vai fazer até onde você conseguir. Quando você não conseguir mais manter esse ar no pulmão, você vai soltar o ar. Inspirar novamente. E voltar, segurando o ar no pulmão. Vamos lá, pode começar. Apagando esse quadro branco da sua mente com narrativas de medo. Apagando todo e qualquer registro e lembrança de medos. Apagando esse quadro branco na sua frente enquanto segura o pulmão cheio de ar. Quando você não conseguir mais no seu tempo, solta o ar, abre os braços, inala o mais profundo que você conseguir novamente, segura novamente o ar no pulmão e volta. Olhos fechados no terceiro olho. Apague esse quadro todo. Histórias que você manteve na sua mente, de coisas que você fez e não deram certo e por isso hoje você tem medo de fazê-las novamente. Apaga tudo isso. Apague todas essas narrativas de fracasso. Que geraram esses medos. Que impedem essas decisões e ações. Muito bem, vocês estão indo incrivelmente bem. Continue. Apague tudo. Do
Muito bem. Minuto final. Apague todo esse medo que não é seu. Muitas dessas histórias que você vem contando e recontando de novo na sua mente. Vai soltando tudo isso. Apague esse medo. Isso. Histórias de fracasso, todas apagadas para o bem maior. Assim é. Está feito. Vai descansando os braços agora. Guiana Mudra, dedo indicador tocando o polegar, descansando sobre o colo. Permita esse espaço que nós chamamos no Kundalini Yoga de Shunya, ponto zero, espaço de silêncio, de não mente. Apenas fique aí, neste lugar. Onde está o medo agora? Se você fosse tomar aquela decisão, fazer aquela coisa agora, onde está o medo? Vamos fazer o seguinte. O que de pior poderia acontecer se você tomasse essa decisão? Vamos enfrentar esse medo. O que de pior poderia acontecer se você pegasse esse projeto e colocasse ele em ação? Essa ideia, esse sonho. Mãos descansando sobre as pernas. E apenas pense em tudo de pior que poderia acontecer se você fizesse isso. Isso é um exercício de enfrentamento. Então, um exemplo. O que pior poderia acontecer se eu desse essa aula hoje? A internet cair, as pessoas não gostarem. Aí eu pergunto, o que de pior poderia acontecer se a internet caísse ou as pessoas não gostassem? Eu ficaria queimado. E aí, pergunta novamente, o que de pior poderia acontecer se eu ficasse queimado?
e vá fazendo isso, camada por camada, consigo mesmo. Você vai fazer isso enquanto respira no ritmo da música e vai deixando qualquer emoção, qualquer medo, qualquer coisa que precisa ser enfrentada vir à tona. Deixa vir, deixa sentir, deixa seu corpo fazer o movimento que ele quiser. Deixe a emoção brotar do jeito que seu corpo quiser e continue respirando. Vamos juntos, inalando sempre pelo nariz e exalando como preferir. Inale, 2, 3, 4, exale, 2, 3, 4, inale, 2, 3, 4, exale, 2, 3, 4. Inalação diafragmática profunda. Exale, solte todo o ar. Inale, 2, 3, 4. Exale, 2, 3, 4. Inale, 2, 3, 4. Exale, 2, 3, 4. Inale, 2, 3, 4. Exale. Sempre pelo nariz, exale como preferir. Inale, 2, 3, 4, exale, 2, 3, 4, inale, deixa brotar tudo que tiver que brotar. Exale, sinta, permita seu corpo te guiar. Inale. Exale, em frente, sinta, viva. Inale, 2, 3, 4, exale, 2, 3, 4, inale, 2, 3, 4, exale, 2, 3, 4, inale, 2, 3, 4, exale. Exale, liberte-se disso tudo. Inale, 2, 3, 4, exale, se solta, se joga, relaxa. Inale, 2, 3, 4, exale, 2, 3, 4, inale. Seu corpo fala, ouça ele, exale. Inale, exale,
Exale, liberte-se de todo e qualquer resquício de medo. Inale. Exale, solte todo e qualquer miasma. Inale. Exale, toda e qualquer energia residual. Libere. Inale. Exale, sopre isso para fora do seu corpo. Inale. Exale. Inale. Exale, liberte-se de todo resquício. Inale. Resquício de dúvidas, de inseguranças, medos. Inale. Inalação diafragmática profunda. Segura o ar no seu pulmão. Sinta a vida, sinta a força, o vigor dentro de você. E agora solte todo o ar. Se estiver sentado, deixe a cabeça cair para frente e queixo tocando no peito. E relaxe. Relaxe. Abrace o novo. Veja o desconhecido como bem-vindo, como algo bom. Faça uma ponte ao futuro agora, imaginando a decisão tomada, o passo dado, a ação iniciada. O primeiro passo, porque uma jornada de 1000 passos começa com o primeiro. Como você se sente? Veja isso com clareza das ações e das coisas que você precisa fazer. O que você vê? O que você pensa? Como é viver? Como você sente no seu corpo agora? Mais leve, mais expansivo, mais desejoso dessa decisão, desse movimento, dessa ação. Erga a cabeça agora, inspire profundamente, segura o ar no pulmão e contrai aqueles músculos da base da coluna, períneo, esfíncter, abdômen inferior, abdômen superior. Segura o ar, olhar no terceiro olho, segura, esprema, contrai, segura, segura. E agora solte todo o ar. E a sua vida está acontecendo agora. Você sabe o que fazer e percebe agora o seu corpo querendo fazer. Uma excitação, uma vontade, uma energia que te impulsiona para frente. E no lugar do medo, da paralisia, da impotência, você sente uma excitação, até uma alegria,
uma vontade de pegar, fazer agora, decidir, falar, dizer um sim ou não. Perceba seu corpo diferente. Perceba como você se sente agora. Mudra da gratidão, da oração. Mova-se para um espaço de gratidão, agradecendo ao seu corpo e à consciência que é maior, muito maior que a mente, que é esse observador que viu o desconforto, que viu a mente falando que não dava e pedindo para o corpo mostrar que dava. Agradecendo essa consciência superior, que é você, que é eu, que somos todos nós. Agradecendo a si mesmo por ter se permitido viver essa experiência, por ter reservado esse tempo para si mesmo, por ter persistido através do desconforto, por ter aceitado o desconforto. E ao seu próprio tempo, apenas vá despertando. Muito bem. Gratidão a todos que estiveram comigo nesta prática. Espero que vocês tenham conseguido liberar somaticamente esses conteúdos, essa rigidez, essas coisas que estavam no corpo. Mas saiba, a ação é o que liberta. A gente trabalha o mental, libera o emocional no corpo, mas é no dia seguinte o que você vai fazer com isso, em termos de decisão, de movimento, de ação, que provoca a cura, a libertação. Por isso que eu chamo de ação libertadora. Porque a ação é aquilo que vem depois da cura. E é ela que prova para o teu corpo que aquilo que estava travado foi curado, foi limpo, foi liberado. Lembre-se, coragem não é a ausência do medo, é agir mesmo diante do medo. É mover-se através do medo, através da inadequação, da falta de preparo, através da sensação de que eu ainda não estou pronto, é continuar se movendo, se preparando e fazendo ao longo deste processo e vivenciando. Gostaria de agradecer a todos que estiveram comigo nesta noite e gostaria de fazer um convite especial para aqueles que não são meus alunos ainda, ou até aqueles que são meus alunos, como o do Transmute-se, mas que desejam se aprofundar nessas práticas somáticas, nas ferramentas do Kundalini Yoga, com práticas como essa toda semana, com uma biblioteca com diversos kriyas, pranayamas, mantras, mudras, práticas como essa, para conhecer o nosso Desperta Club, a Academia da Força Vital. Nós temos sessões semanais profundas de Kundalini Yoga, Kriya Yoga, como essa e muitas outras mais, além das centenas de meditações guiadas, pranayamas guiados, mantras, enfim, é uma comunidade que a gente se encontra, senta toda semana e pratica e vivencia. Eu vou deixar o link lá nos respectivos grupos, junto com o agradecimento para aqueles que estiveram comigo nesta noite. Amanhã, no primeiro horário, eu vou liberar a gravação para quem quiser fazer novamente a prática. Ela vai ficar disponível até o próximo sábado agora. E, naturalmente, aqueles que sentirem no coração de conhecer o Desperta Club, vou deixar o link nos respectivos grupos e canais para que vocês possam
saber um pouco mais do que se trata, qual é a proposta do grupo, da comunidade, da Academia da Força Vital e quem sabe tomar essa decisão de se juntar a nós nessa dedicação, nessas práticas, nesse mergulho somático com a consciência, com o corpo, libertando-se da mente que mente, porque esse é o caminho. A mente negocia. Não, eu sou muito informado, tenho muito conhecimento, sei muito, mas não age. Ela paralisa. Às vezes eu falo, excesso de informação às vezes mais atrapalha do que ajuda. E é sobre isso, viver na prática. Você não precisa estar pronto, você não precisa se preparar mais, você não precisa aprender ou estudar mais. Você precisa ter ferramentas para voltar para o seu corpo sempre e dizer: tá tudo bem, posso agir, é seguro agir, é seguro mover-se, é seguro fazer acontecer. Gratidão a todos que estiveram comigo, inclusive meus alunos que já são do Desperta Club ou também do Transmute, do Sobre-Humanos, de outros cursos. Fica esse convite se você quiser se juntar a essa nossa Academia da Força Vital, a nossa tribo do Desperta Club, serão todos muito bem-vindos. Um bom descanso a todos, uma noite maravilhosa, um bom sono para vocês, um beijo no coração de cada um de vocês. E a gente se vê daqui a 15 dias na nossa sala secreta Projeção ao Absoluto. Até mais!